Amados irmãos, nós temos agora um momento de poder declarar que cantaremos o amor do nosso Deus para sempre. É impressionante quando a gente pensa no amor do nosso Deus, um Deus que se move ao longo da história, um Deus que é poderoso, um Deus que é excelso, supremo nas nossas vidas, o Criador de todo o universo. E a gente pode cantar esse amor que não é um amor como o nosso, frágil, mas é um amor poderoso. E nós cantamos com toda alegria: teu amor é para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exulta, com alegria eu canto. O mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. 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 Que bom ter você aqui junto com a gente, que bom poder cultuar o Senhor, você aí, eu aqui, nós, cada um em nossas casas, podendo servir a nosso Deus, aprender da palavra, podermos cantar as canções, podermos viver a experiência juntos da comunidade cristã.
É muito importante nós continuarmos servindo ao Senhor, mesmo em meio a esse tempo tão difícil. Nós precisamos continuar encorajando e orando uns pelos outros. Precisamos continuar vivendo a vida de igreja. Esse é o nosso desejo para você que está se conectando aqui pela primeira vez também, que faz parte também da nossa igreja. Quero continuar encorajando você a ligar para os seus irmãos, fazer a diferença na vida uns dos outros. Bom, quero dizer para você que esse mês de maio nós temos algumas coisas acontecendo diferente aqui na nossa igreja. Nós iniciamos hoje um novo estudo na escola bíblica. Nós agora estamos estudando a pessoa de Deus, os atributos de Deus, como nós podemos conhecer a Deus. Então, você pode acompanhar aqui na nossa EBD em casa, todos os domingos, às 9 da manhã. Nós também temos feito encontros às quartas-feiras para orar por seus motivos de agradecimento, seus pedidos de oração, e quero convidar você a participar conosco. E agora, também nesse mês de maio, nós estaremos orando pela Cristolândia, pelo ministério que acontece aqui próximo a nós, na Praia Grande, pelo ministério que acontece aqui no nosso país, de ajuda a pessoas que têm problemas com drogas, com vícios, e que nós como igreja participamos. Esse mês nós teremos um dia que nós ouviremos um dos nossos missionários, e eu quero encorajar você a orar conosco, orar por esse motivo, como igreja, interceder e participar daquilo que Deus está fazendo e que nós podemos fazer e servir junto ao Senhor. Quero também lembrar você que você pode e deve continuar servindo ao Senhor com seus recursos, abençoando a igreja com seu dízimo, com a sua oferta. Aqui embaixo você tem os dados para fazer a sua contribuição financeira aqui para a igreja. Nós, com esses recursos, temos suprido as demandas aqui da nossa igreja, temos abençoado missionários, temos servido pessoas por meio da ação social, tudo isso como forma de honrar ao Senhor com os nossos recursos. É sempre muito importante lembrar que se é sua primeira vez aqui com a gente, o nosso objetivo não é que você oferte, nem queremos forçar nada a você. Isso é uma coisa que nós fazemos como comunidade, mas também tão importante quanto isso, é dizer que antes de Deus querer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Nós vamos inclusive estudar isso nessa noite, nós vamos aprender a palavra de Deus a partir de um texto até bastante conhecido, mas que muitas vezes nós não entendemos completamente o seu significado. Antes de continuarmos cultuando ao Senhor, eu quero orar com você, pedir que você me acompanhe, fechando seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Pai. Deus, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado pela tua grande graça, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome. Obrigado pela cruz de Cristo que nós celebraremos hoje também. Quero pedir que o Senhor receba a nossa adoração, cuide de cada um dos nossos irmãos que estão espalhados por essa cidade, até por outros lugares, Deus, e que nós possamos nesse tempo cultuar o Senhor de todo o coração, possamos aprender a Tua Palavra, sermos moldados, transformados e encorajados a viver para o Senhor, Pai. É isso que eu te peço. Também lembro de pedir, Deus, por nossos missionários, em especial pelos missionários ali na Cristolândia, por aqueles alunos que ali estão, Pai, fazendo o seu tratamento, e que eles possam, em todo tempo, encontrar ao Senhor e depender só do Senhor, Pai. Nos abençoe e nos direcione nesse tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora nós temos a oportunidade de declamar ao nosso Senhor que nós desejamos o nosso Deus, nós o queremos mais do que qualquer tesouro terreno, nós queremos mais do que qualquer coisa, porque o Senhor é tudo. E é difícil cantar isso. Quando você para pensar, você lembra, né, o preço que é, humanamente falando, mas quando a gente se lembra de tudo que o nosso Deus nos faz diariamente, isso fica mais fácil de ser cantado. Nós queremos o nosso Deus, nós desejamos o nosso Deus, e por isso nós vamos cantar agora, Eu Te Quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio
é agradar o teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero, Vini. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Devagarzinho, meu anseio. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Nosso anseio és tu, Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 13 a 17. Esse é um texto bastante conhecido, mas nós queremos dar uma atenção especial a ele, ver quais lições Deus tem para nós nesse tempo. E eu quero então convidar você a ler comigo, por favor, Marcos, no capítulo 12, versículos de 13 a 17. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora, na NVT. Depois nós vamos orar por esse tempo e então meditaremos na palavra de Deus. Diz assim, Marcos capítulo 12, verso 13. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre,
Sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que é de César, o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Quero convidar você mais uma vez a me acompanhar em oração. Deus, nós aqui nesse tempo abrimos a Tua Palavra, nós aqui temos acesso a ela de maneira clara, fácil, na nossa linguagem. Muito obrigado por isso. E que nesse tempo o Senhor seja glorificado. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor, Pai, muito menos eu. E que possamos aprender a lição que o Senhor intentou deixar para nós neste texto bíblico, Pai. Nos dê o entendimento e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em trabalhar em nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um mordomo é aquele que cuida de outro, ou daquilo que é de outro. Ele é um administrador dos bens de alguém. Ele é um funcionário, um servo, que cuida daquilo que é do seu chefe, que cuida daquilo que é do seu senhor, do seu patrão. Ou seja, ele faz aquilo que é para outro, ou ele trabalha naquilo que é de outro. Algo que não é dele, é de outra pessoa. Como nós facilmente conseguimos perceber e entender na palavra de Deus, Deus é dono de tudo. Ou seja, inclusive a vida que Ele nos dá, e inclusive aquilo que Ele nos concede, as coisas que Ele nos permite ter, também pertencem a Ele. Ou será que existe algo que nós temos que não foi dado por Deus? A pergunta que vem na sequência é a seguinte: então, o que nós temos feito com a vida que Deus nos deu? Não poucas vezes eu tenho conversado com pessoas que relatam para mim que não estão satisfeitas com a resposta que dariam para essa pergunta. Alguns já chegaram a dizer para mim que se preocupam com o tempo que perderam em sua vida. E eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo que sentem que já desperdiçaram sua vida e que talvez nem tem mais jeito. O tipo de pensamento que isso traz é muito dolorido, muito pesado. Mas a reflexão nos ajuda a olhar de uma maneira especial para Deus. Como disse o missionário britânico Studd, C.T. Studd, apenas uma vida logo passará, e ela logo passará, mas apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Essa é uma coisa que precisa estar em nossas mentes e que precisa nos levar a viver a mordomia daquilo que o Senhor nos deu. Agora, será que o que temos é 100% de Deus? Ou será que nós temos em mente que nós, ao darmos 10% para o Senhor, os outros 90% é nosso? Ou será que ao darmos um dia da nossa semana para o Senhor, os outros 6 dias são nossos? Ou será que nós entendemos completamente que nós somos mordomos de 100% daquilo que Deus nos dá, que Deus é dono de tudo e que nós simplesmente somos mordomos e que Ele quer que nós vivamos de maneira útil e usemos de maneira útil tudo que Ele nos deu? Foi o nosso Criador que nos deu essa vida e nós precisamos vivê-la da maneira que o agrada. Como nós bem sabemos, nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, mais uma vez comprovando que a minha vida, que a sua vida não é nossa, mas ela é antes de tudo de Deus. Foi Ele quem concedeu a vida para nós administrarmos segundo a sua vontade. Nós não adquirimos, não compramos a vida. Deus nos deu para a honra e glória dEle. O trecho que nós vamos lidar hoje
tem sido usado bastante para uma filosofia cristã quanto à política, quanto ao nosso lidar com a sociedade civil de uma maneira completa, geral. E ele, de fato, tem essa aplicação. Mas eu não acredito que esse é o propósito primeiro desse texto. E eu vou explicar para você nessa mensagem por quê. Eu acredito que o objetivo desse texto é mostrar como os inimigos de Jesus têm se provado durante aquele primeiro momento. E como eles queriam se opor ao nosso Senhor. E não só se opor ao nosso Senhor, mas derrubar a fé daqueles que estavam seguindo o nosso Mestre. Eles queriam, de alguma maneira, afastar os seus seguidores, desacreditando do Senhor. E nós veremos isso nesse trecho que nós estudaremos hoje. E como Jesus quer transformar não só o nosso exterior, mas todo o nosso ser, toda a nossa vida. O Evangelho de Marcos, que nós conhecemos, que estamos estudando nesse momento, ele tem um propósito claro, que é revelar Cristo Jesus, que humildemente se tornou servo e que, servindo a cada um de nós, ou servindo a humanidade, sacrificou-se pela humanidade. Isso deveria produzir naqueles leitores e também em nós um compromisso fiel. Poxa, o Senhor do Universo se entregou por mim. Eu quero me comprometer completamente com Ele. Deveria então levar os cristãos a perseverarem, a viverem a vida de discípulos, a jornada do discípulo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição que estava atingindo aquele povo que leria essa carta. É justamente por isso que Marcos dá uma atenção um pouquinho diferente dos outros evangelistas. Diferente de Mateus e Lucas, por exemplo, que são textos bastante parecidos, Marcos foca na vida adulta de Jesus e tudo o que Jesus fez em sua vida e ministério. Ele vai dizer que Jesus é aquele que atrai pessoas. Jesus é aquele que realiza milagres, ele cura pessoas, ele ora, como ele reage diante dos líderes religiosos, como ele conta parábolas, como ele acalma a tempestade, como ele provê alimento físico para as pessoas. Tantas manifestações da divindade do Senhor Jesus são descritas em Marcos. E mesmo diante de todas essas evidências, Marcos vai mostrar como tantos líderes religiosos, como tantas pessoas não reconheceram o Messias. Enquanto ele ganhava popularidade, ganhando seguidores, ele também ganhava muitos opositores. E aqui, capítulo 12, está chegando ao fim do seu ministério, porque o cerco está fechando. Os opositores estão ganhando força. E na cronologia da caminhada de Jesus, nós estamos aqui em sua última semana, mais especificamente na quarta-feira. No domingo, Jesus tinha entrado lá em Jerusalém, sendo ovacionado pelos seus seguidores. Hosana, Hosana ao Messias, o que certamente gerou muita raiva nos seus invejosos ou naqueles que eram contra ele, principalmente os líderes religiosos. Na terça, ele entra no templo, ele entra ali onde estavam fazendo comércio na frente do templo e mais uma vez ele tira todos aqueles comerciantes que estavam causando algo que desagradava ao Senhor ali. Mais uma vez, os seus opositores ficam com raiva. E agora, quarta-feira. Lembre que sexta-feira Jesus será crucificado. Na quarta-feira, a perseguição ganha ainda mais cores e mais força. E as pessoas chegam perto dele para tentar induzi-lo ao erro. Esses líderes religiosos estavam irados porque Jesus estava desmascarando a religiosidade falsa deles. Estava mostrando o seu orgulho, a sua justiça própria e como ele também estava tirando a popularidade daqueles líderes. É então nesse trecho que acontece imediatamente antes do versículo 13 que nós estamos estudando, Jesus vai narrar uma história interessante. Jesus vai falar sobre um grande dono de terras, um grande senhor que contrata alguns lavradores que são chamados de lavradores maus. Esses lavradores recebem alguns contatos de pessoas que foram enviadas pelo Senhor. E eles maltratam cada um desses funcionários do grande Senhor, até que eles chegam a matar o herdeiro desse Senhor, para então ficar com tudo que possuem, para toda aquela terra e tudo que eles colhem daquele material. O que acontece é que Marcos vai dizer que esses religiosos entenderam o recado, que eles perceberam e descobriram que Jesus estava falando deles. Eles conseguiram perceber que o problema que Jesus estava apontando era a falsidade deles.
Você pode ver isso no versículo 12, que Marcos vai dizer o seguinte: os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Certamente esse episódio que nós vamos narrar aqui, sobre dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, é um episódio muito importante, porque tanto Mateus quanto Lucas narram essa parte da história. Esse contato de Jesus com os líderes religiosos que querem derrubá-lo, com os líderes políticos da época que querem derrubá-lo também, é um tema muito importante dentro dos evangelhos. E no início dessa armadilha, nós vemos isso acontecendo no versículo 13. Acompanhe comigo, por favor. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de falar ou de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prender. Talvez numa leitura desatenta ou com pouca informação sobre o texto bíblico, você não consiga perceber qual é o problema que está acontecendo aqui. Mas alguém que fosse ler esse texto no primeiro século, alguém que entendesse um pouquinho da cultura judaica cristã daquele primeiro tempo, ou até mesmo do Império Romano, entenderia claramente o grande problema que aparece aqui. Eles teriam um espanto. O quê? Fariseus e herodianos juntos? Os herodianos são aqueles do partido dos fariseus, como lemos aqui. Isso deveria causar estranheza para eles. E por que isso? Porque os herodianos, eles eram seguidores de Herodes. Como seguidores de Herodes, eles eram próximos ao império. Eles apoiavam aquela dinastia. Eles eram judeus, mas eles gostavam de pertencer ao império. Porque eles eram beneficiados com isso. Eles ganhavam a projeção que eles tanto queriam e ganhavam também influência, recursos materiais. Eles eram amigos do governo de então. Além disso, na sua prática de vida, eles eram levados por aquilo que a cultura ensinava. Aquela cultura grega, romana, que misturava tudo ali. E eles tinham um estilo de vida meio normal da cultura, né? A verdade é que eles eram judeus só de verniz. E se cascasse um pouquinho, dava para ver que no fundo, eles eram mais parecidos com os pagãos. Por outro lado, a gente tem os fariseus. Os fariseus eram aqueles religiosos que todos nós já ouvimos falar, e eles tinham um propósito, que era viver a lei, praticar a lei e, de alguma maneira, até provocar os outros a viver a lei. Mas Jesus muitas vezes vai mostrar que eles eram pessoas que viviam a lei por fora, mas não eram comprometidos com o Senhor. Agora, esses dois grupos se unem com um propósito: derrubar Jesus e acabar com a sua popularidade. O ódio por Jesus uniu esses dois grupos. Eles queriam saber qual é a posição política de Jesus, qual é o envolvimento, o que ele quer causar na população. Mas Jesus estava contra todos os jogos políticos, porque Jesus veio com uma outra agenda. A agenda de salvar pecadores, de transformar vidas e de torná-los discípulos. Então, para derrubá-los, eles criam uma pergunta, eles criam um questionamento muito astuto, muito inteligente, que vai provocar em Jesus um grande dilema. Eles tentam fazer isso para apanhá-lo, é a palavra que aparece aqui. Apanhar tem a ideia de tentar destruir, de tentar derrubar, e fazer isso inclusive com violência, para que Jesus fosse exposto diante da multidão dos seus novos seguidores. Por que eles queriam derrubar Jesus? Primeiro porque os fariseus estavam sendo confrontados por Jesus em o seu desejo de justiça própria. Eles achavam que eram justos, eles achavam que eram capazes de cumprir a lei. Mas Jesus vai condenar o seu legalismo. Porque o que Jesus vai mostrar para eles é que eles estavam tentando com seus próprios esforços conseguir a salvação, mas isso era impossível. Por outro lado, os herodianos eram aqueles que não viviam pela lei e pensavam que, olha, a lei não é importante, eu não estou nem aí para isso, na verdade eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Eles caminhavam para o lado do mundanismo. E esses dois dilemas, esses dois extremos estão presentes até hoje na nossa vida de igreja. Aqueles que acham que de alguma maneira podem agradar a Deus pelas regras e regrinhas que criam, tentando viver e falar que merecem algum favor de Deus e não a salvação pela graça. Ou aqueles outros que
dizem que são simplesmente livres em Cristo Jesus e podem fazer o que quiser sem entender o que essa liberdade de fato significa. Mas Jesus vai dizer que essas duas coisas são letais, essas duas coisas são prejudiciais. Porque Jesus está dizendo que a salvação não vem por aquilo que nós fazemos, mas vem pela fé. Mas Jesus também vai dizer que a fé é acompanhada de frutos. Não é de se espantar que esses dois grupos fossem contra Jesus, não é? Versículo 14. Disseram eles: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? O versículo 14, então, vai mostrar a estratégia que eles usam nessa aliança. Qual é a estratégia? Bajulação, elogios. É uma espécie de tentar, ao elogiar, ao bajular Jesus, ganhar a confiança de Jesus, para que então ele soltasse a língua, para então que ele falasse e se desarmasse para falar, e ao falar ele fosse pego em algum erro, então condenado. Eles fizeram isso por seus próprios interesses. Cada palavra que eles escolheram sobre Jesus de fato era verdade, mas não era verdade para eles. Eles não acreditavam que Jesus era este mestre verdadeiro, senão eles seguiriam os seus ensinos. Era um discurso da boca para fora. Infelizmente, muito comum em nosso tempo. Pessoas que dizem coisas de Jesus, nós cantamos coisas de Jesus, mas muitas vezes, assim como esse grupo aqui que aparece, não é algo sincero e verdadeiro da nossa vida e do nosso coração. Por que eles estavam dizendo isso? Porque eles precisavam parecer sinceros para aquela multidão que estava seguindo Jesus. Para que as pessoas falassem, olha, eles estão fazendo um questionamento sincero, verdadeiro, vamos ver o que Jesus tem para dizer. Porque eles queriam ganhar a confiança daquela multidão, para que as pessoas vissem Jesus caindo em erro, então todo mundo deixasse de seguir ao Senhor. Eles estavam fazendo tudo isso para bajular e ao mesmo tempo se identificar com aquelas pessoas, mas no fundo, eles queriam forçar Jesus a errar. Então vem aquela pergunta capciosa, o desejo de confundir Jesus, como se eles fossem muito, muito mais espertos que o mestre. É certo pagar impostos a César ou não? No verso 14. Talvez você não entenda isso como uma pergunta capciosa, mas deixa eu tentar explicá-la para você. Os judeus, representados aqui pelos fariseus, eles estavam oprimidos pelo governo de Roma. Lembra que eles são o povo escolhido de Deus, que teria habitação na terra prometida e que seria uma grande nação. Mas eles perderam tudo isso porque viraram as costas para o Senhor. Então eles estão sob a opressão de um outro império, de Roma. Eles não gostavam disso, não gostavam de ter que pagar impostos a Roma, eles não gostavam de ter a pressão e a ofensa à sua religião vinda de Roma. Se Jesus afirma que deve pagar imposto a César, que deve se pagar imposto a Roma, os seus seguidores, que em sua maioria eram judeus, iam ficar decepcionados com ele. Porque que Messias é esse que não veio nos libertar de Roma? Por outro lado, dizer que eles não precisavam pagar impostos ia agradar o povo, mas iria causar um grande problema com Roma. Porque lembre-se, o Império Romano dominava e eles tinham poder civil, poder militar. Se Jesus faz isso, ia causar um grande alvoroço no povo, inclusive. E ali, Jesus seria castigado e condenado, porque ele estava sendo um revolucionário. Era isso que os herodianos queriam. 2 grupos querendo derrubar Jesus. Então Jesus não tinha escolha. Se ele se cala, que tipo de autoridade é essa que não tem resposta para essa pergunta? Se ele vai dizendo que precisa pagar imposto, os judeus viram as costas para ele. Se ele diz que não, ele está contra Roma e teria um grande problema. Eu acredito que naquele momento todo mundo para ouvir a resposta de Jesus. E se fosse a cena de um filme, eu acredito que tudo entraria em câmera lenta, começaria uma música de suspense, aguardando a resposta de Jesus. Eles perguntam então no versículo 15 mais uma vez: devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. O texto descreve
que Jesus conhece os desejos, Jesus conhece as intenções do coração, inclusive destes homens que estão procurando e abordando ele. E Jesus vai dizer, o texto vai dizer, que as intenções deles eram hipócritas. Já mencionei isso aqui em outra oportunidade, mas gostaria de reforçar. O termo hipócrita, no primeiro tempo, no grego antigo, era usado também para atores. Aqueles atores que colocavam máscaras para se fazer de um outro personagem. Mas quando isso é usado na arte, isso é bom, isso é incrível. Nós gostamos de séries, de filmes, de pessoas que atuam. Mas quando pessoas atuam na vida, isso é um grande problema. Jesus foi elogiado, mas Jesus sabia que não havia honestidade ali. Eles estavam procurando Jesus, mas sem nenhuma sinceridade, não havia verdade. Eles estavam atrás dos seus benefícios próprios. Jesus responde a eles, falando, olha, isso que vocês estão fazendo é uma armadilha. Isso que estão fazendo é um teste, estão querendo provar, essa é a palavra que aparece aqui. Então Jesus pede para eles uma moeda. Alguém me dá uma moeda? Uma moeda romana era a moeda que vinha na moeda, a imagem, o desenho de um imperador. E atrás, normalmente, tinha escrito o seu título. Essa moeda normalmente era de ouro ou de prata, e aqui nós vemos essa versão que aparece que é uma moeda de prata. E ele tinha impressa, então, ali a imagem de César, e do outro lado estava escrito César Augusto, ou ali do lado estava escrito César Augusto, que era um título, dizendo que ele era muito importante, que ele era um filho dos deuses. Era assim que os imperadores eram reconhecidos e vistos. E agora, qual é a resposta que Jesus vai dar ao ver essa moeda e apontar para a imagem que está ali? Certamente eles não esperavam a resposta que Jesus deu. Eles achavam que Jesus iria se enrolar com a resposta. Mas Jesus responde com uma profundidade que eles não conseguiam nem imaginar. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem, versículo 16, e o título nela gravados? De César, responderam eles. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. A resposta aqui vai em duas direções, então. A primeira delas é de onde nós tiramos as aplicações políticas quando falamos desse texto. Dai a César o que é de César. Assim, uma declaração de submissão, uma declaração de submissão aos governantes, às autoridades. E não pense você que ser submisso a César era muito mais fácil do que ser submisso aos governantes, às autoridades que nós temos hoje. Muito pelo contrário, o Império Romano era extremamente opressor, extremamente uma autoridade que qualquer coisa matava pessoas por poucos motivos, tomava dinheiros e propriedade. As pessoas viviam uma miséria ali dentro do Império. Mas o Novo Testamento é claro em dizer que há uma responsabilidade do cristão em viver em submissão às autoridades civis. Mas a resposta de Jesus não está se concentrando no dízimo, ou não está se concentrando nos impostos e nas taxas que nós precisamos pagar. Jesus, como de costume, está indo e levando a discussão para um problema ainda mais profundo. Ele está propondo uma outra questão, uma outra reflexão. Os fariseus, eles costumavam pagar os seus impostos e seus dízimos. Eles se vangloriavam porque davam os 10% para o Senhor, mas eles faziam o que queriam com os outros 90%. Eles, inclusive, por serem aqueles que tinham a autoridade religiosa, eles roubavam do povo porque eles eram aqueles que levavam a adoração para o Senhor. Era comum os fariseus, aqueles líderes religiosos, venderem as coisas no templo, isso que está sendo condenado por Jesus no dia anterior. Eles vendiam para poder serem sacrificados animais para a purificação dos pecados. Conta-se, inclusive, que eles vendiam o mesmo animal para mais de uma pessoa para poder ficar com o dinheiro que eles tinham ali. Já os herodianos, eles estavam ainda menos concentrados na religião. Eles queriam mesmo era derrubar Jesus porque eles não queriam nenhuma pressão religiosa, nenhum tipo de amarra para eles. Ambos pagavam dízimos, ambos pagavam os impostos, mas em sua vida eles eram bandidos. Eles eram pessoas que viviam uma vida falsa de religiosidade, uma espiritualidade só de fachada. Então o mestre vai surpreender com a sua resposta, lembrando que acima de César temos um governador maior, um legislador maior, um senhor maior, que é muito maior do que César ou de qualquer outro governador terreno, Deus. A questão não é pagar impostos, mas dar a Deus o que é de Deus. E o que devemos então dar a Deus?
Nós não devemos, como faziam os fariseus, dar a Deus uma religiosidade vazia ou uma vida cristã falsa. O que devemos, segundo as Escrituras, é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o entendimento. Devemos honrar o Pai, devemos honrar o Filho, devemos abraçar o Filho, que as Escrituras vão dizer, como a nossa única esperança, como o único sentido da nossa vida, aquele que foi à cruz para perdoar os nossos pecados. Se nós devemos, ou se eles deviam impostos a César, muito mais eles deviam as suas vidas a Deus, muito mais nós devemos as nossas vidas ao Senhor Deus. Se a imagem na moeda era a imagem de César, qual é a imagem que está marcada na humanidade? E a resposta bíblica para essa pergunta é a imagem de Deus. E certamente todos eles entenderam o recado. Deem as moedas de César a César, mas vocês pertencem a mim. É o que Jesus estava dizendo. Vocês são de quem? Como se Jesus perguntasse. Na figura humana, qual é a imagem que tem, senhores fariseus? Na figura humana, senhores herodianos, qual é a imagem que temos ali? Qual é a imagem que deveria estar gravada nos seus corações? O homem foi criado à imagem de Deus, não à imagem de César, não à imagem de um partido político, não à imagem das nossas intenções e nem mesmo à nossa própria imagem. Nós somos criados à imagem de Deus. Qual é a imagem que está dentro de nós? A imagem de Jesus. Ao sermos chamados de cristãos, estamos levando a marca de seguidor de Cristo. Os fariseus, eles eram de César porque eles tinham o coração cheio das moedas de César, eles queriam os benefícios dessa terra. Mas a nossa vida é a melhor oferta que Deus quer de nós. Caminhando para o final, nós vemos a resposta desses perseguidores de Jesus, versículo 17. Sua resposta os deixou muito admirados. A resposta os deixou muito admirados. A armadilha deles simplesmente falhou. Simplesmente entrou em colapso. A expressão que aparece aqui, que eles foram e ficaram muito admirados, poderia ser traduzida também como maravilhado, surpreso, ou eles ficaram muito admirados com o que aconteceu. Lucas, acrescentando essa passagem, vai dizer que eles ficaram admirados e ficaram em silêncio. Mateus vai dizer que eles simplesmente foram embora admirados. Jesus revelou a hipocrisia deles. Jesus lembrou sobre a divindade de Deus. Mostrou que eles precisavam se voltar a Deus. E eles simplesmente ficaram admirados. Mas Jesus não quer admiração. Jesus quer dependência. Jesus quer a nossa vida. Jesus quer fé. Ao invés de, como um povo que pertence a Deus, eles se entregarem a Jesus e crerem no Filho de Deus, eles simplesmente ficaram admirados, porque o coração deles tinha outro dono. Qualquer outro dono que não o Senhor. Por outro lado, vocês que estão aqui me acompanhando, você que está participando desse culto nesse momento, que tem Jesus como mestre, ele deve receber a nossa vida como oferta, de coração. Será que você tem admirado o Senhor Jesus? Ou será que você confia nele toda a sua vida? A Ele toda a sua vida? Porque eu quero dizer para você que antes da sua oferta chegar, antes da sua entrega chegar, o seu coração já chegou a Deus. Antes de você entregar o seu tempo, antes de você entregar as suas atividades, antes de você entregar o seu ministério, os seus talentos, o seu coração já chegou até Deus. É, acima de tudo, o nosso coração que se curva a Deus. Por isso, a conclusão que nós chegamos hoje, que nós não podemos esquecer, é que a minha vida não é minha, ela é de Deus. A sua vida não é sua, ela é de Deus. Saiba que a sua melhor oferta é a sua vida. Antes de Deus querer qualquer outra coisa, Ele quer você.
minha vida, minha igreja, minha família, minha saúde, meu dinheiro, meus talentos, meu tempo, eles não são meus. Eles são de Deus. Aquilo que tem a imagem pertence ao dono, César ou Deus. E nós somos a imagem do Senhor, por isso nós pertencemos a Ele. Nossa vida não está nas mãos de César, está nas mãos do Senhor. Nossas ofertas, nossa vida pública, nossa lidar com as autoridades, nossa lidar com qualquer outra área da vida é consequência da nossa entrega ao Senhor. Com quem você se identifica nessa história? Com os fariseus que oferecem coisas a Deus, mas não estão se oferecendo a Deus? Com essa justiça de aparência? Ou com aquelas pessoas que usam os seus 90% para o benefício pessoal, como se algo fosse deles? Ou você é aquele que crê, de fato, que deve dar tudo a Deus, porque você pertence a Ele? O que tem marcado o seu coração? Qual é a imagem que está aí no seu coração? Seu coração tem César? Então dê o seu coração para César. Seu coração tem você mesmo? Então você já sabe quem é o seu Deus. Teu coração tem sua família, seu trabalho, as finanças? Você já sabe quem é o seu Deus. Agora, se o seu coração tem a imagem de Deus, o nome de Deus está gravado no seu coração, saiba que Jesus é o seu Senhor. Então dê a Deus o que é de Deus. Jesus sempre desejou discípulos completamente entregues a Ele. Hoje nós temos a oportunidade não só de pensar se somos admiradores de Jesus ou se nos entregamos completamente a Ele, mas de lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, você aí na sua casa, eu aqui. Nós vamos lembrar que Jesus moeu o seu corpo em nosso favor e que verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Eu quero dar para você alguns instantes para você refletir naquilo que conversamos. Então nós vamos participar da ceia juntos e nós vamos depois agradecer e orar ao Senhor por nossa vida e também por nossa semana. Nos relatos do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, nós encontramos a afirmação de que este aqui é o cálice da nova aliança que Jesus vai dizer. Essa celebração nos lembra que nós pertencemos ao Senhor. Nos lembra que fomos perdoados de nossos pecados. Nos faz refletir em nossa vida e nos aponta para dizer que Jesus Cristo vive e que Ele voltará. O sangue e a carne, o sangue e o corpo de Jesus nos lembram da nossa vida devota ao Senhor de todo o coração. Esse aqui é um memorial que precisa nos apontar para o Senhor. Então, se você tem aí o seu pão, que lembra o corpo de Cristo moído em nosso lugar, quero encorajar você a participar comigo desse momento. Na noite em que foi traído Jesus com os seus discípulos, toma o cálice e diz que o sangue dele foi derramado em favor dos seus discípulos, lavando e purificando os nossos pecados. Esse sangue vai lhe dizer que aqueles que viveram a vida toda para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades, podem agora encontrar novidade de vida e não mais dar a César ou qualquer outra pessoa, até a si mesmo, o que eles querem dar, mas agora eles podem dar tudo a Deus porque eles pertencem a Deus. Se o Deus é o Senhor da sua vida, se Jesus já é o Senhor da sua vida, se você é um discípulo do Mestre, participe comigo também do cálice da nova aliança. Quero convidar você a orar comigo, orar por aquilo que ouvimos, orar por nossas vidas, para que a gente possa viver o que foi colocado aqui. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra.
Muito obrigado por termos a imagem do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos completamente entregues a Ti. Que nós possamos internalizar essa verdade de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. E que isso possa ser demonstrado na forma com que vivemos o nosso dia, com que gastamos o nosso tempo, com que investimos os nossos recursos, a forma com que gastamos a nossa vida, o nosso sonho de vida. Que tudo isso seja devotado ao Senhor, Pai. Que a gente possa lembrar que a minha vida, que as nossas vidas não são nossas, mas elas fazem parte daquilo que o Senhor tem para nós. E como o Senhor tem conduzido toda a história. Deus, transforma o Teu povo, transforma a Tua igreja. Que o Teu grande amor, Pai, nos inunde. Que a graça que temos em Cristo Jesus nos transforme e que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver aquilo que nós não conseguimos viver sozinhos. Pai, cuida da Tua igreja e obrigado por esse tempo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final, nós ainda vamos louvar juntos ao Senhor. Mas, de alguma maneira, o Senhor impactou o seu coração. Eu gostaria muito de saber, nossos irmãos, nossa liderança gostaria de saber, pessoas aqui gostariam de te ajudar. Então, por favor, procure alguém, talvez uma mensagem, e nós queremos ajudar você a chegar mais perto do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e uma boa semana. Irmãos amados, temos agora o privilégio de cantar um lindo louvor que está no Inário para Culto Cristão, é o segundo hino do HCC, Santo, 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 em que nós reconhecemos, nós dizemos o quão santo é o nosso Deus, o quanto Ele é digno de toda adoração, o quanto nós precisamos cantar e declamar ao nosso Senhor o melhor louvor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
só Deus. És um só Deus, supremo. Obrigado, és um só Deus.